Olá, tudo bem com você? Começa agora o Redação Novo Tempo. E a gente discute hoje se o nível de escolarização dos pais influencia na formação profissional e no rendimento dos filhos. Entra em pauta também o comportamento dos alunos em sala de aula. E também sobre uma universidade sem professores. Participe com a gente. O Redação está no ar. Olá, tudo bem com você? Começando mais um Redação Novo Tempo, estamos juntos mais uma semana. Muito obrigado porque você é sempre nossa companhia garantida aqui, seja acompanhando o nosso programa pela rádio ou pela televisão e você sempre discutindo junto com a gente todos os assuntos que nós trazemos em pauta aqui no Redação. Você sabe que você interage com a gente através do novotempo.com/jornalismo, também através das redes sociais, o facebook.com/ntjornalismo. Se você não curtiu a nossa página no Facebook ainda, por favor, faça isso. Se mantenha informado de tudo o que acontece nos programas do Departamento de Jornalismo. Tem também o Twitter e o Instagram, @ntjornalismo. Participe com a gente. Estamos recebendo convidado no Redação Novo Tempo de hoje, que a gente vai falar sobre educação. É o professor Eric Cava. Acertei o sobrenome? Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. O professor Eric é biólogo molecular, ele é professor de ensino fundamental, médio, cursos pré-vestibulares na área de biologia e na área de química. Perfeito, isso mesmo. Muito obrigado mais uma vez, viu, professor, por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Que bom. E olá para vocês também, tudo bem? Olá. Olá, Oi. senhores. Oi pro pessoal de casa, um abraço para você que Começando tá o assistindo a ano gente. ainda, né? 2017 no início, assim, a gente tem que animar, né? Porque tem coisas novas por vir aí. Não, e acabou o primeiro mês. Eu tenho certeza que as piadinhas nas ruas aí já estão sendo assim. Olha, já acabou janeiro. Esse ano tá indo embora, que é uma loucura. Daqui a pouco é Muito Natal. rápido, mais rápido do que está sempre passando cada vez mais rápido. Essa é a pauta dos elevadores, né? Exatamente. Sempre estão aí. Mas, gente, nosso assunto hoje é educação. Dados complementares do PNAD de 2014 do IBGE apontam que nível de escolarização dos pais influencia na formação profissional e no rendimento dos filhos. O levantamento considerou diversos indicadores relacionados ao grau de instrução, formação profissional e renda dos pais para analisar a mobilidade socioocupacional dos filhos. Interessante, né? Então, toda a estrutura familiar vai influenciar no processo educacional e no processo formativo desses filhos. Você ia dizer já alguma coisa, Leite? Não, só ia colocar os dados que são bem interessantes aqui, né? Porque quando a gente fala que isso influencia no rendimento, é no rendimento financeiro dessa pessoa, né? Então, esses dados da PNAD mostram que em 2014, né, o resultado é referente a essa época, que pessoas cujas mães não tinham instrução era de R$ 3.078, chegando a R$ 5.826 para aqueles com mães com o ensino superior completo. Já em relação ao pai, se a pessoa, o pai não tinha instrução, o rendimento médio da pessoa era de R$ 2.603 por mês. Já se o pai tinha nível superior, a média era de R$ 6.739. E aí depois tem outros dados e tal. Mas é interessante isso, porque a gente sempre fala, né, que o envolvimento dos pais é fundamental para que uma criança ou um adolescente desenvolva um melhor desempenho, tenha um melhor rendimento na escola, mas o rendimento financeiro que essa criança, esse adolescente vai ter no futuro quando for adulto também é influenciado, pelo menos de acordo com os dados dessa pesquisa, de uma maneira muito grande, pelo envolvimento dos pais também, né? Isso me leva a pensar, Leite, que assim, uma família de mais baixa renda necessita mais cedo que o seu filho ajude na complementação da renda familiar para que a família, quando estruturada, consiga ainda se manter. Então, você entra mais cedo no mercado de trabalho, aonde der para entrar.
porque não tem vaga para todo mundo, e aí o mercado de trabalho está buscando cada vez o pessoal mais especializado. Aquele jovem, aquele adolescente não conseguiu tempo suficiente para se especializar, não teve capital para isso, porque a gente sabe que precisa daquele primeiro empurrão, e aí ele entra onde der. Entrou onde der, é claro que o salário é menor, é mais achatado mesmo, é para uma pessoa que não teve experiência, não tem formação, então ele vai se formar no emprego, né, vai ser aquela parte bem prática mesmo, e aí isso reflete nesses números que você colocou. E aí fica sem tempo para estudar e ter uma formação, porque se entrou cedo para poder ajudar a família, dificilmente vai... ocorrem, claro, casos assim, que a pessoa com muita dificuldade consegue, né, trabalhar e depois continuar com a sua formação, mas aí já é muito mais difícil para essa pessoa, para conseguir melhorar a sua vida profissional depois, né, professor? Muito. Você sabe que você falando isso, eu atendo, Hélio, o EJA, que é a Sim. Educação de Jovens e Adultos. Eu tenho alunos muito mais idosos do que eu. Né? Não que assim, eu estou com 20 e poucos, não, brincadeira, 20 e pouco mental. Mas eu atendo alunos que não tiveram oportunidade lá atrás, não tiveram chance lá atrás. Meu pai nunca me colocou, ou eu tive que entrar mais cedo. Agora que, por causa que minha empresa precisou, eu preciso terminar o ensino médio para, quem sabe, fazer uma faculdade online mesmo, ou alguma coisa assim, para aí eles poderem me usar em outro setor. Sim. Eu queria só perguntar para o professor, que o Leite falou o negócio de pais. O senhor consegue perceber claramente nos seus alunos, professor, quando os pais acompanham a vida escolar desse aluno e quando não acompanham? Isso, eu acho que assim, independente se o pai tem ou não um certo grau de escolaridade, o fato de acompanhar este processo e saber o que está acontecendo na vida do filho. Principalmente nos primeiros anos, né, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, esse acompanhamento é fundamental para o desenvolvimento dele depois. Existe uma diferença no comportamento da criança quando o pai acompanha, existe uma diferença no interesse da criança quando o pai está em cima, porque eu, por exemplo, eu sou biólogo e eu tenho 2 filhos em casa. O meu mais velho, eu sou aquele biólogo que gosta muito de matemática também. E a facilidade com matemática, ele vem discutir coisas de matemática. Eu lembro dele estar desenvolvendo uma progressão aritmética com 7 anos de idade. Nós estávamos no carro e ele, pai, 2 mais 2, 4, né? 4 mais 4, 8, 8 mais 8, 16. E ele chegou lá longe, eu falei, rapaz, esse menino está indo para minha, né, para minha área. Mas é porque a gente sempre acompanhou, assim. Agora, se você perguntar pela letra dele também, eu vou falar para você, me desculpa, a gente vai ter que fazer algum curso para entender. Porque ele é quase um médico ele já se desenvolve mais aí da área de exatas. Exatamente. Né? Sobre essa pergunta que a Suzane trouxe, professor, é muito interessante mesmo, porque a pesquisa fala exatamente sobre isso, né? A pesquisa mostrou que a presença do pai ou da mãe no ambiente doméstico influencia diretamente na escolaridade. Apontou o seguinte, que as mães têm maior influência. O índice de alfabetização foi menor entre aquelas pessoas que não moravam com a mãe. Olha só. A taxa de alfabetização daqueles que moravam com a mãe quando tinham 15 anos de idade chegou a 92,2%, enquanto entre aqueles que não moraram com a mãe na mesma idade foi de 88,1%. Então, a mãe participar da educação do filho, a pesquisa mostra que vai trazer muita diferença. Eu ia positiva. colocar um negócio que eu acho que é interessante e é bonito quando a gente vê essas histórias assim também, né? Porque a pesquisa fala, né? Se o pai ou a mãe não tem um grau de instrução mais alto, isso pode influenciar no salário que a pessoa vai ter lá na frente e tal. Mas, obviamente, que isso é só uma análise de alguns dados, mas não quer dizer, e isso é interessante, inclusive para quem está ouvindo ou assistindo a gente, isso não é um fator limitador ou determinante. Por quê? Porque você tem várias histórias desse tipo de situação, que eu lembro agora de 2 aqui, pelo menos, uma que eu vi no ano passado e uma outra que sempre me marcou, porque eu vi quando eu era criança. A que me marcou é do Ben Carson, que é aquele neurocirurgião, tal, até que em 2016 disputou a pré-candidatura ao Partido Republicano lá nos Estados Unidos e tal, e a mãe dele não tinha instrução, tal, ela trabalhava limpando a casa dos outros, tal, passando roupas, eu lembro que contava no livro dele, e só que o que ela fazia? Ela incentivava ele e o irmão dele a sempre estarem estudando, acompanhava o estudo deles, mesmo ela não sabendo ler, eu lembro, que falava alguma coisa assim, ela incentivava eles, perguntava se tinha feito a lição de casa, ficava em cima.
e ele se tornou um neurocirurgião de renome mundial. E Eu é lembro tão, que é É tão legal. interessante essa história, só complementando, que assim, ela incentivava muito a leitura, né? Como você mas colocou. ela não sabia ler, né? Ela não sabia Mas ela ler. tomava a lição. Ela pedia relatório de leitura. E eles tinham que entregar o relatório de leitura, mas Ela- ela não lia. Porque... Pelo Exatamente. menos no filme tem essa cena e ela é emocionante mesmo, porque ela pega e olha como se estivesse lendo aquilo ali, né? Para realmente ele ter o compromisso de entregar aqueles relatórios e depois mostra, né, no filme que ela não sabia ler e é bem emocionante. Um reflexo da sociedade, né? Do que a cobrança da sociedade tem para cima da gente. E aí eu tenho que fazer um meia-culpa como pai e dar um puxãozinho de orelha em todos os pais. A gente tem que trabalhar. Então a gente sai de casa e pensa só no Vilmetal. O tempo todo eu preciso manter minha casa, eu preciso trabalhar mais, eu preciso ter dinheiro para pagar as minhas contas. Então o meu filho fica em segundo plano. Entendi. Geralmente o lado masculino deixa o filho em segundo plano, pensando em manter a renda da família. Uhum. Né? Isso reflete no que a pesquisa colocou para a gente, de que quando você tem a mãe em casa, a presença da mãe em casa, o nível de escolaridade e aí no futuro o mais alto salário da criança é melhor do que quando você tem só o pai em casa. E outra coisa curiosa que eu li, professor, é que a gente falou aqui do pai acompanhar no processo, sei lá, de repente, pelo menos fiscalizar as atividades do filho, né? Saber como é que está sendo o comportamento em sala de aula e tal. E aí eu já puxo pro comportamento. Eu ouvi isso de um professor falando que muitas vezes as aulas são interrompidas porque o professor gasta uma boa parcela de tempo que ele tem ali durante a aula dele para controlar a sala de aula com disciplina, de mandar o menino ficar quieto, de chamar a atenção, de estar dando uma lição de moral. E esse tempo que é gasto tentando controlar a sala de aula, perde na hora de fazer a aplicabilidade da explicação, da disciplina, enfim. Um outro reflexo, né, professor, do comportamento dessa criança, desse jovem em casa, né? A gente vai conversar longamente sobre comportamento na sala de aula no próximo bloco, né? Esse é o nosso Acabou esse assunto. bloco? Não, eu só estou falando que esse é o nosso assunto no segundo bloco. A Entendi. questão da estruturação familiar fala muito, realmente. Eu tenho isso em sala de aula, esse professor colocou isso, e acredito que 100% dos professores da nação, acho que do mundo, passam por isso. A família estruturada, ela traz um equilíbrio emocional para a criança. E não adianta eu cobrar só do meu aluno. Meu aluno não tem maturidade suficiente para ficar Verdade. 5 horas por dia sentado olhando para as costas do companheirinho da frente. Imagina isso para uma criança de 7, 8 anos de É idade. um sistema que precisa ser revisto, né? Revisto, lógico. Com certeza. E com o apoio da família, isso se torna mais interessante. A partir do momento que a família está cobrando, está ensinando, está mostrando o caminhozinho que a criança, olha, filho, se você não fizer assim, o futuro pode ser desta forma. Ele está orientando a criança, isso vai crescendo dentro dele o interesse, vai crescendo dentro dele a noção de que as coisas podem e devem ser diferentes. Eu venho de uma família, o meu pai, ele me pegou para criar, ele casou com a minha mãe, né? Eu sou filho do primeiro casamento da minha mãe, ele me pegou com praticamente 1 ano de idade. Se eu sei trocar uma lâmpada hoje é por causa do meu pai. Mas ele não estava 100% presente. Mas chegava à noite, e aí? Como é que foi? Como é que estava na escola? Então, eu tinha cobrança em casa. Tem pai que nem preocupa, Não. né? A A diferença gente já entre... falou sobre isso no ano passado e havia uma pesquisa mostrando um percentual altíssimo, se não me engano, na casa dos 40% dos pais que não sabiam nem que os filhos não estavam indo à escola. De presença, né? Não é É, nem de do presença. Então, Deixa eu da colocar cor. um fato interessante, Hélio. Não foi uma, não foram 2 vezes. A gente recebe a reunião de pais e pais que chegam assim e falam assim, eu vim para a reunião da minha filha. Oh, que bom, quem é sua filha? A minha filha é a fulana de tal. Que série que ela é? Que série que ela é mesmo? No... Não Aí sabe fala, que ela está com série. 13 anos Sim. e espera que o professor Espero que a diga gente qual é. adivinhe. Não saber nem a série é muito sério. Eu não sou pai, mas parece ser meio drástico. Né? Parece ser meio Parece. drástico. Agora, essa relação que essa pesquisa está trazendo, né? Então, o nível o nível em que o pai conseguiu atingir, o nível socioeconômico até que o pai conseguiu atingir, tem uma relação intrínseca com o nível que o filho vai atingir. É interessante a gente pensar que muitos filhos, eles se espelham tanto no pai que acabam buscando ter a mesma profissão dos pais, né? Sim. É muito comum a gente ter uma família de médicos, uma família de advogados,
Talvez porque é um negócio que já está acontecendo, né? Então, se eu sou um grande médico e aí eu sou o Dr. Wagner Cantore, o meu filho vai ser o fulano cantor e já vai estar ali um marketing, né? Qual é o número, produção? 33,4% seguem a mesma profissão dos pais. Sabe onde a gente vê isso legal? No comércio. No comércio a gente vê muito disso, os filhos continuando a estrutura que o pai tem, né, no comércio. E tem a questão de status também, né? Ninguém quer regredir e, em modo geral, se o meu pai conseguiu me dar um conforto X, eu preciso pelo menos manter isto quando eu for adulto, se não melhorar para a família que eu quero ter. Então, para eu manter o meu conforto, eu corro atrás daquilo que o meu pai conseguiu me dar. Só continuando aqui os dados, olha, 33,4% que eu disse, né? Agora tem as diferentes áreas, interessante ver. A ocupação que teve maior ingresso dos filhos, seguindo a dos pais, foi na área das ciências e das artes, 46,1%. Seguida pelas áreas dos trabalhadores agrícolas, 34,9%, da produção de bens e serviços, de reparação e manutenção, 31,4%, e de serviços, 26,2%. A área de dirigentes, em geral, foi seguida por 19,4% dos filhos. Agora, é interessante essa questão do filho seguir a mesma profissão do pai, etc., porque pode ser uma... A pesquisa não mostra isso, mas você pode ter uma faca de dois gumes aí. Eu sei que você vai pensar, eu ia falar isso. Tem um lado e tem outro. Tem o lado que é assim, nossa, eu admiro tanto o trabalho do meu pai ou da minha mãe, que eu quero ser que nem ele. Por exemplo, você falou do seu filho, né? Você é biólogo, mas gosta muito de matemática, teu filho despertou para isso. Se um dia seu filho quiser ser biólogo, poxa, é porque ele teve em você um espelho disso. Exatamente. Agora, pode ter aquele outro lado assim, cara, eu nem sei o que eu vou fazer da vida. Meu pai já tem um negócio aí, vou entrar, vou fazer a coisa aí com ele e acabo seguindo na mesma área. Não porque a pessoa tenha um interesse real naquela área. Mas ou até talento para aquela área, né? Ou talento. Mas porque, assim, a pessoa não se despertou a vida inteira porque ela vai querer fazer e o pai também nem se preocupou, que a hora que ela foi ver, o que tem para fazer? Meu pai já está fazendo isso aqui, eu vou fazer isso aqui também. Então tem esses dois lados, né? Que a gente pode dizer que é um terceiro. Um terceiro ainda? Leite, eu quero que meu filho seja aquilo que eu sonhei para mim. Tem isso também. Eu vou escolher o essa vestibular. projeção mesmo. Exatamente. Eu vou escolher o vestibular que meu filho vai fazer, eu vou escolher a faculdade que meu filho quer, eu vou escolher o curso que ele vai fazer. E aí depois a criança vai ser, o adulto, né? Essa criança vai crescer, vai ser infeliz na profissão, porque não teve o direito de escolher e teve que seguir o sonho do pai. Isso é tão verdade que eu participei de um projeto, era um projeto de mentorização para alunos iniciantes. E foi muito legal, é um projeto muito legal. E a gente conversava com eles, porque quem chega no primeiro ano assim, da faculdade, às vezes está um pouco perdido, né, em relação à profissão, então a gente tentava mostrar como era a profissão, no meu caso, com jornalistas, né, com jornalismo. Então a gente tentava falar um pouquinho o que era a profissão para o aluno ter um vislumbre e tal. E eu lembro de duas alunas que elas estavam no curso, praticamente por conta dos pais, porque acho que queria uma outra profissão, é isso mesmo, queria uma outra área, e o pai não via retorno, então futuro para ela. E estava incentivando e fazendo, né, criando todo um mecanismo para que ela continuasse ali naquela área. A outra queria muito mudar de faculdade, já tinha começado, e o pai não queria que ela mudasse, queria que ela fosse até o fim e etc. Então, estavam ali por conta dos pais. Não necessariamente desse jeito que você falou, mas a gente percebe que quando isso é colocado para o filho, não adianta, ele vai para a faculdade para satisfazer o pai, mas ele não está ali de coração. A gente continua falando sobre educação, inclusive a gente continua com o professor Eric aqui, mas a gente só tem que ir para o intervalo. Logo depois, mais um ranking negativo para o Brasil. O comportamento dos alunos em sala de aula. A gente volta já já.